primeira pergunta que eu queria fazer em relação ao formato da eleição. Enfim, a gente já viu toda a guerra que está acontecendo, de ser presencial, os senhores querendo um sistema mais híbrido e tudo mais. Na semana passada, terminou esse embate com a vitória parcial, pelo menos ou nesse momento, do grupo do Lira, que quer que seja integralmente presencial. A questão em Manaus, a questão no Pará também, são questões preocupantes e que demonstram que pode haver um colapso em todo o país. A Câmara como um todo não avalia repensar essa decisão, já que a situação está cada dia mais preocupante no país? Olha, Marcelo, alguns deputados que estão no grupo de risco me mandaram mensagem questionando, preocupados. Eu expliquei como é que tinha sido a decisão. Que nem aqueles que estão no grupo de risco foram liberados pela decisão da maioria da mesa, de 4 votos, da qual eu, o Bivar e o Mário Erins votamos contra essa votação 100% presencial, mas nesse caso foi o resultado da mesa. No caso da data do dia 1º do dia 2, regimentalmente essa é uma decisão da presidência, mas eu não me opus a que a mesa decidisse pelo dia 1º, mas eu continuo afirmando e afirmei ao deputado que eles deveriam reunir pelo menos os parlamentares que estão no grupo de risco ou pela idade ou alguma comorbidade e tentar fazer um movimento junto aos líderes partidários para mostrar que essa é uma decisão que não parece a mais adequada para os parlamentares que estão no grupo de risco, para os funcionários da casa e para a imprensa que cobre a Câmara dos Deputados. Essa foi a opinião que dei. Além disso, o PDT foi à Justiça, a ministra Rosa Weber indeferiu a liminar, concluindo que a impressão que dá é que o Judiciário não vai querer interferir em questões internas da Câmara dos Deputados. Então, o único movimento que pode acontecer é um movimento daqueles que, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, que possa se construir o caminho. O problema é montar um sistema híbrido agora, porque a Câmara até porque a Câmara não pode, por suposição, a Secretaria-Geral, preparar um sistema diferente daquele que está aprovado pela mesa. Então nós teríamos um tempo muito curto, não sei se teríamos condição de no dia 1º ter o sistema montado para uma votação híbrida, mas eu continuo achando que um número menor de parlamentares na casa e um número menor de funcionários da casa seria mais seguro para todos. Por isso votei contra e faço questão de deixar isso claro, porque amanhã qualquer servidor que esteja no grupo de risco, qualquer parlamentar, deputado ou deputada que esteja no grupo de risco, que possa vir a ser contaminado, saindo da sua cidade para cá, ou aqui, ou daqui voltando, que tenha algo mais grave, eu quis deixar claro que essa responsabilidade eu não quero que seja minha e não será minha, porque votei contra e continuei defendendo, respeitando a decisão da maioria, que pelo menos esses deveriam ter o direito de votar de forma remota. Ainda no campo de eleição, queria saber sobre a postura do DEM mesmo, do partido do senhor, do presidente Assemineto. Enfim, ele vai encontrar hoje com o candidato do bloco adversário e queria saber se não preocupa o fato de, segundo o antagonista, 5 deputados do DEM já anunciaram oficialmente o apoio ao Arthur Lira. Não, o presidente Assemineto vai recebê-lo para informá-lo que o Democratas vai apoiar a candidatura, vai afirmar a candidatura do deputado Baleia e que nós vamos dar a maioria dos votos ao deputado Baleia, que seja na Bahia ou que seja em todos os outros estados do Brasil. Esse jogo que a candidatura do presidente, patrocinada pelo presidente da República faz, é um jogo que eu nunca vi aqui na Câmara. Você trabalhar para criar um conflito interno dentro dos partidos. Mas todo mundo aqui tem maturidade e o DEM estará no bloco. É isso que o deputado Assemineto, o ex-deputado Assemineto, ex-prefeito, vai informar o deputado Arthur Lira. Falei com ele mais cedo, que o partido vai fazer parte do bloco do deputado Baleia e certamente nós daremos a maioria dos votos, mais de 2/3 dos votos do DEM,
para o deputado Baleia. A minha conta é que a gente chegue aí a 20, 22 deputados para o deputado Baleia. É isso que vai cair nas urnas do DEM. Essa é a minha expectativa. Desculpa o abuso, só mais uma pergunta em relação à postura do Arthur Lira, que é candidato do bloco adversário. Nas últimas semanas ele subiu bastante o tom em relação ao bloco. Os senhores, principalmente o Baleia, ele protagonizaram uma série de trocas de farpas. Ele disse que essa semana vai adotar um tom mais propositivo. Mas além da troca de farpas com o próprio Baleia, ele mencionou várias vezes o nome do senhor, fez ataques diretos ao senhor. Queria saber se o senhor, como que o senhor interpreta esse tipo de postura do Lira em relação ao senhor. Marcelo, você presta atenção. Nós temos uma pandemia do coronavírus e nós temos um outro vírus que circula pelo Brasil e pelo mundo também, que é o vírus que cega muitas pessoas em relação a esse nacional populismo que teve a primeira derrota com a derrota do Trump. Então, todos que se aproximam desse vírus, que significa o vírus do nacional populismo representado pelo presidente da República, acabam contaminados. Então, a minha impressão é que, pelo menos até hoje ele diz que vai adotar nessa semana outro estilo, não é isso? Né? Vai sair do estilo mais agressivo para um estilo mais light. Eu imagino que ele deva então ter recuperado a senha dele, porque como esse vírus circula muito, ele no momento da agressão ele deve ter transferido a senha das redes sociais dele para o Carlos Bolsonaro e o gabinete do ódio. É só por isso que eu imagino que ele possa ter ficado tão agressivo nas redes sociais e hoje ele deve estar dizendo que vai ficar mais calmo, que ele deve ter recuperado a senha dele. Você presta atenção que quando o presidente Bolsonaro recupera a senha das redes sociais, as redes sociais do presidente ficam sempre mais calmas. Eu acho que deve estar sendo isso que vai acontecer daqui para frente com essa recuperação da senha que o candidato do Bolsonaro recuperou do gabinete do ódio comandado pelo vereador Carlos Bolsonaro. Presidente, na semana passada o senhor disse que tinha uma expectativa de realizar a sessão à noite. Eu queria saber se isso foi decidido, até porque o Senado agora está falando em fazer a sessão no dia 1º, 3 da tarde. Será que, se o Senado fizer também antes, pode, de alguma forma, interferir na decisão de cá? Vocês estão pensando ainda em mudar? Continua sendo à noite? Não tem jeito. O regimento diz, e acho que, de repente, pode ter sido um erro eu ter flexibilizado essa decisão, que os blocos são formados até o dia 1º. Até o dia 1º eu não posso encerrar o bloco 1h da manhã, 2h da manhã. Então tem que ser até um horário razoável, meio-dia, 1h da tarde. A partir daí, com os blocos formados, esperar um tempo para que os blocos organizem a escolha das suas vagas. Então isso demora tempo. Então, na Câmara, a minha impressão que é impossível que a votação sendo feita no mesmo dia da escolha dos blocos, das vagas na mesa, que a gente consiga iniciá-la antes de 20 horas, 21 horas, porque quando você começar a sessão vai ter o discurso dos candidatos. Então, na minha previsão, a votação vai começar lá pelas 21h30, 22 horas. Boa tarde, presidente. Presidente, o que se fala agora nos últimos dias, e cresceu bastante a discussão a respeito da criação de um novo auxílio emergencial em função aí do repique do novo coronavírus, da crise e da pandemia, e cada vez é mais forte entre as lideranças partidárias a convicção de que, de fato, haverá necessidade de se criar um auxílio emergencial, seja ele ampliando o Bolsa Família ou criando um outro modelo. Na semana passada houve uma certa crise em função da afirmação do Lira e até mesmo do senador Rodrigo Pacheco, resgatando essa possibilidade de a criação do auxílio emergencial colocar em risco o teto de gastos. Eu queria saber do senhor se o senhor compreende que é inevitável a criação desse novo auxílio e se a criação desse auxílio nesse ambiente que se vive agora não colocaria em risco, de fato, o equilíbrio das contas. Bem, eu acho que esse é um debate interessante, né? Porque as pessoas, às vezes, têm dificuldade de compreender qual é o papel do teto de gastos no Brasil, né?
Mas hoje tem um artigo hoje no Estado de São Paulo, acho que foi hoje, saiu hoje, é que eu recebi direto do autor, do economista Cláudio Adilson, que ele fala sobre a questão da necessidade do auxílio no final, mas no início ele mostra um trabalho feito por um outro economista da FGV, mostrando, né, criando um índice sobre a questão do isolamento e a partir desse índice, usando uma projeção sobre vacinação em relação a crescimento. Então ele mostra nesse artigo que se o Brasil tivesse começado a vacinação na hora certa e se nós tivéssemos como garantir o que já é impossível, 70% da população vacinada até o meio do ano, nós teríamos a projeção de um crescimento de 8%. 8 menos o 3%, que é efeito estatístico, mas daria um crescimento real da economia brasileira. Com esse crescimento real, eu diria para você que, além de uma redução da perda de vidas, pela uma campanha mais rápida de vacinação, somado a uma perda menor de empregos e de renda dos mais pobres. Então, olha que a questão da vacina tem um impacto muito maior e muito mais grave do que apenas, né, que é o mais grave de todos, a questão do atraso na vacinação. Nós estamos dizendo que nós vamos ter um número maior de perda de vidas por isso, que nós vamos ter um número maior de desempregados por isso, porque a projeção hoje é otimista, do meu ponto de vista, vamos dizer assim, pelo indicador médio dos economistas que eu ouço, que a economia brasileira vai crescer menos que 3%. Né? A atividade econômica está fraca em muitos lugares, né? Essa insegurança que o governo vem passando em vários temas, a desorganização em relação à pauta desde o ano passado, porque ano passado o governo abriu mão da pauta de reformas, atrasou a administrativa, encaminhou a PEC emergencial para o Senado e nunca votou, e sempre foi contra a reforma tributária, não é isso? Então o governo abriu mão desde o ano passado das reformas, né? O governo abriu mão das privatizações, por mais que tenham colocar culpa na Câmara ou no Senado. O presidente Bolsonaro nunca tratou de nenhuma privatização conosco, pelo menos nunca me pediu por privatização nenhuma, e a única que está aqui da Eletrobras. E a gente sempre soube que nós tínhamos um problema grande no Senado e era público. O presidente Davi sempre foi contra, é legítimo, ele defende o sistema Eletrobras. Agora o candidato, né, o nosso candidato, Rodrigo Pacheco, também continua contra. Então, um governo que é um caos na saúde, que abriu mão das reformas, do meu ponto de vista, o presidente não vai colocar o seu capital político que cai em reformas que precisam ser feitas e são impopulares, né? Então, eu acho que estão todos uma expectativa muito negativa. Por isso que eu acho que a economia vai crescer menos que os 3,5% projetados hoje. Eu acho que vai crescer bem menos de 3%. Então, nós temos, por falta de vacina, um número crescente de mortes. Por falta de vacina, uma economia crescendo de forma negativa, que se crescer 2,5% é negativo, não é isso? O que vai gerar mais gente com fome e mais gente desempregada. Eu, por exemplo, tenho defendido a CPI da saúde, porque se nós tivéssemos a prerrogativa, por exemplo, do impedimento de um ministro, que não é nossa prerrogativa de impedimento de um ministro é só conectado ao presidente da República, mas em relação ao ministro eu não tenho dúvida nenhuma que já tem crime. Pelo menos o ministro da Saúde já cometeu crime, eu não tenho dúvida nenhuma. A irresponsabilidade dele de tratamento precoce, a irresponsabilidade dele de não ter respondido à Pfizer, a irresponsabilidade dele de não ter, como ministro da Saúde, se aliado ao Instituto Butantan para acelerar a produção daquela vacina, né, e não apenas a vacina da Fiocruz. Tudo isso caracteriza um crime e a PGR já está investigando. Então, a partir daí, você diz, como faz com o governo, que podia ter feito esse país crescer 8%, e a economia crescendo, você fazer desnecessário o auxílio, como é que você faz com uma economia que vai cair, na verdade, em relação ao efeito estatístico, tirando o efeito estatístico, vai cair 0,5%, 1%, então as pessoas vão ter mais dificuldade para emprego e para ter renda, principalmente os mais pobres. Como é que você faz para acolher essas famílias? Porque certamente alguma solução vai ser dada. Pela PEC emergencial, você tem que lembrar que o teto de gastos já tem um furo pela
pelo descasamento da inflação do INPC para o IPCA, de uns 20 bi. A desoneração mais 5, não é isso? Dá 25. E o salário mínimo mais 4, dá quase 30 bi. Então você vai precisar de um espaço de 30 para ajustar, com algum ajuste na questão salarial de previdência, que veio um pouco inchado, então vai precisar de 20. E para um programa você vai precisar de um espaço de mais 20, 30. Eu acho que se o governo tivesse ouvido o parlamento de que a gente precisava ter andado na emergencial depois da eleição e no mês de janeiro, talvez todos entendessem que mesmo um auxílio provisório de 3, 4 meses, mesmo fora do teto, poderia ser aceito pela sociedade e pelos aqueles que investem no Brasil. Mas como nós não temos nada, fica todo mundo querendo saber como é que o Brasil é viável, fazendo mais um aumento de despesas extraordinárias. Pelos resultados do final do ano, diz esse artigo do economista Cláudio Adilson, tanto a dívida pública quanto o déficit serão menores do que o projetado no final do ano. Todo mundo achava que a dívida do Brasil chegaria a quase 100% do PIB, e ela vai ficar um pouco abaixo de 90%. Então ele defende nesse artigo, eu acho que é um bom artigo para debate, eu estou defendendo que a PEC emergencial ela é fundamental que ela seja aprovada antes do orçamento, para que garanta aqueles que investem no Brasil que nós não vamos sair do desrespeito do controle da despesa pública e também da trajetória da dívida pública. Mas ele diz uma coisa interessante, porque se a dívida é menor do que esperado, você fazer um programa de 6 meses, de 300 ou 200 reais, com uma parte daqueles vulneráveis, apesar da que a Folha disse hoje que são 70% daqueles que receberam auxílio que continuam sem renda, que isso daria um pouco mais de 1% do PIB, que seria perfeitamente aceitável dentro da relação dívida-PIB que estava esperada para o final do ano. Não é um debate simples, mas esse é um deputado liberal, um economista liberal muito conceituado no mercado financeiro. Então, acho que a gente tem que fazer o debate. Eu acho que, independente de como você vai construir soluções para auxílio, se você não avançar, principalmente na PEC emergencial, e na tributária, e começar o debate da administrativa, eu acho que nenhuma solução emergencial, do ponto de vista de gasto extraordinário, vai ser bem-vinda, vai ser aceita de forma tranquila pelos que acreditam e investem nesse país. Então é um debate muito interessante, que a gente deveria estar fazendo agora. Se a gente não tivesse tido recesso, talvez agora a gente estivesse aprovando a PEC emergencial. Aqueles que defendem que tem que aprovar o orçamento antes da PEC emergencial não entendem de gasto público, de orçamento público, porque se aprovar o orçamento antes da emergencial, você não terá condições de fazer o programa emergencial dentro do teto de gastos. Mas acho que esses debates todos, vindo de grandes economistas, o Arminio tem escrito algumas coisas, o Marco Lisboa outras coisas mais duro, mas eu acho que esse debate ele precisa existir, porque pela incompetência e irresponsabilidade, no mínimo do ministro da Saúde, nós, em vez de ter um crescimento de 6%, 7%, 8%, vamos ter um crescimento abaixo de 3%, e um crescimento abaixo de 3% pelo carregamento da queda do ano passado, significa um crescimento abaixo de 0%, um crescimento negativo, o que significa que vamos perder emprego e renda, e é por isso que 70% dos brasileiros que estavam no renda emergencial, pela Folha de São Paulo, continuam sem nenhum tipo de previsão de renda, porque, de fato, a questão da vacina é crucial para que qualquer país possa sair da situação de queda da economia, de paralisia da economia e de paralisia da circulação das pessoas, até que a vacinação, a imunização possa chegar a pelo menos 70% da população. O senhor falou agora há pouco da Pfizer, eu gostaria de saber um pouco mais aprofundada a sua opinião sobre o governo não ter respondido à proposta. Crime, se comprovado. Por isso que eu defendo a CPI. Se o Ministério da Saúde não respondeu à Pfizer, é crime. Crime contra a população brasileira. Qual é o nome técnico? Eu não sei, não sou advogado. Mas de não ter respondido à Pfizer, ter tratado de forma irrelevante o alerta da Pfizer, para mim é crime. Só que os crimes precisam ser investigados. É por isso que eu defendo que a Câmara possa avançar numa CPI e essa CPI possa esclarecer tudo, para que a gente possa ter argumentos para dizer de quem são as responsabilidades sobre essa questão que é a mais grave de todas, no momento onde a segunda onda vem com muito mais força, as pessoas é mais letal,
mais pessoas necessitam de UTI. Marcelo perguntou, Manaus, Pará, no interior do Pará, agora Rondônia, e isso vai crescer em várias cidades, porque a demanda por mais estrutura de UTI é muito grande. Ainda sobre esse mesmo assunto, o senhor sabe como estão as coletas de assinaturas para a CPI, que já tem 2 listas circulando? Eu até dia 1º eu não trato desses assuntos, eu dou minha opinião. E minha opinião é que a gente não deve fazer nada que não seja baseado em investigação. Eu não estou acusando ninguém, estou dizendo que se de fato o Ministério da Saúde não respondeu à Pfizer, se não tiver motivos técnicos muito razoáveis, alguns foram dados na imprensa e não me parece razoável, é crime. É crime, porque nós poderíamos estar usando, né, a vacina da Pfizer também, como poderíamos estar usando a da Moderna, e não estamos usando porque o governo durante muito tempo, até semana passada, também se negava a conversar com a embaixada da China, com a China. Foi até interessante, precisou que outras pessoas conversassem para eles botarem notinha de que só o governo falava com a China. O governo negava o diálogo com a China, mas foi bom, pelo menos foi um avanço. Eles entenderam que o maior produtor de insumos do mundo, quem controla esse mercado é a China, né, que eu tenho certeza que nos trará boas notícias nas próximas horas em relação aos insumos que devem chegar no Brasil nos próximos dias. Rapidinho, o senhor falou que possivelmente não vai ter tempo de construir um sistema híbrido para votação, né? Não vai ter, na verdade, se tiver que começar, né? Hoje, não. E assim, para a votação presencial, com todas essas considerações sobre pandemia, o senhor já está discutindo como que isso poderia ser feito, assim, por horário, não sei? Não, a gente está pensando em botar 3, estamos trabalhando, 3 urnas ali no Salão Nobre, apenas para quem tem comorbidade, para aqueles que se inscrevam com comorbidade do grupo de risco, e depois mais 18 urnas aqui no Salão Verde, algumas ali naquela parte do plenário, na parte de fora ali do plenário, e as outras ali naquela parte de trás, onde tem aqueles azulejos, o jardim ali, bem separado uma da outra, para que a gente possa dar o mínimo de garantia de distanciamento entre os deputados e as deputadas. Esse cenário de muita gente com medo, né, de vir votar por conta da pandemia, tem já uma conversa sobre ausências, pessoas que já disseram, olha, eu não vou? Olha, eu acho interessante, esse foi um assunto que apareceu na reunião, né, que decidiu pela reunião presencial. Um dos parlamentares a favor do presencial dizia, mas o deputado tem o direito de não votar. E nós dizíamos, não, o que nós temos que garantir ao deputado que está no grupo de risco é o direito de votar. É ao contrário. É engraçado até que numa reunião que os mesmos que defendem a presencial, digam que os deputados suspensos têm que ter o direito de participar de tudo, apesar da lei brasileira dos partidos falar outra coisa. E no caso dos deputados que estão no grupo de risco, dá a eles a flexibilidade deles não participarem do processo. Quer dizer, eu acho que é o contrário. Eu não acho que a gente deve liberar todos, né, da votação presencial, mas aqueles que estão acima de 60 anos ou 65, aqueles que têm comorbidade, que não tiveram ainda o vírus, ou não tiveram pelo menos nos últimos 4 meses, eles poderiam votar de forma remota. Pelo menos se retiraria da casa pelo menos uns 80 parlamentares, eu acho, entre 80 a 100 parlamentares. Na questão do que o senhor falou do ministro Pazuello, o PGR, Aras, disse que crime de responsabilidade em relação ao presidente da República cabe ao Legislativo. É isso. Queria a sua opinião sobre isso. Acho que crime comum cabe a ele, tanto que ele abriu um inquérito. O que eu disse é o seguinte, crime de responsável, qualquer crime de ministro, é pela PGR. Mesmo crime de responsabilidade de ministro não é pela Câmara. Só crime conexo ao presidente da República. Só se ele tivesse a caracterização que o presidente é responsável pelo aquele crime. Eu não posso te dizer hoje que o presidente é responsável pela não resposta à Pfizer. Isso precisaria ser investigado. Aliás, isso é uma outra questão. O Jota botou um artigo hoje de um constitucionalista, acho chamado Diego, acho que estava na FGV, está no INSP, que ele fala muito bem sobre a diferença entre denúncia e impeachment. É muito interessante, porque ele mostra que a decisão inicial do presidente da Câmara, ela é baseada apenas numa decisão política, porque apenas sob suposição de fatos, né? No caso da denúncia, não.
a PGR tem o poder de, num inquérito, ouvir pessoas, investigar. Então, é sempre muito difícil o papel do presidente da Câmara. Talvez, no futuro, claro que não estou dizendo para o presidente Bolsonaro, que não ia parecendo uma coisa pessoal, talvez a gente tenha que mudar essa equação. É óbvio que qualquer questão acaba sendo que o denunciante acaba sendo uma pessoa qualquer, com uma denúncia muitas vezes política. Então a gente vai ter que avaliar no futuro como é que a gente melhora essa análise. Talvez uma comissão especial para analisar os fatos iniciais, talvez dê mais base para que a Câmara tome decisões e não fique uma decisão restrita e exclusiva do presidente da Câmara. Esse artigo é muito interessante, eu acho que vale a pena a leitura, porque ele faz essa comparação entre a denúncia e o impedimento, e o impedimento, de fato, acaba sendo o inicial dele pelo presidente da Câmara, sendo baseado com poucas informações concretas para que você tome uma decisão com mais segurança em relação a um processo de denúncia feito pela Procuradoria-Geral da República. Nesse caso, então, seria preciso alguma PEC ou não? Isso daí é regimental? Não, eu estou pensando alto só. Eu ali, dia 2, eu estou ali até mais tempo com vocês, fica tranquilo. A gente vai falar mais. Eu só estou pensando alto. Eu acho só que, de fato, eu até perguntei, a gente poderia fazer o impedimento de um ministro? A Secretaria-Geral disse que não, pelos motivos que eu expus aqui agora. Então, eu acho que... E aí teve esse artigo, por coincidência, hoje no Jota, que de fato é um artigo interessante, que mostra a diferença de uma decisão, no caso da Procuradoria, para uma denúncia, por um crime comum, ou de uma denúncia por crime de responsabilidade, que é um processo inicial pelo presidente da Câmara, com pouca base de investigação, aliás, com nenhuma base de investigação. Eu não posso pedir nenhum tipo de esclarecimento, investigação, para formar alguma opinião maior. É uma decisão que acaba sendo uma opinião estritamente política. Aí depois a comissão especial, essa sim, é que vai formar os elementos para confirmar ou não o impedimento na comissão e depois no plenário, para abertura do processo, que depois é julgado no Senado, claro. Presidente, boa tarde. O senhor falou em CPI ao mesmo tempo em que tem muitos deputados que dizem que não vão declarar o voto publicamente porque temem retaliações do governo. Queria saber se o senhor acha que, se a candidatura que é apoiada pelo governo hoje sair vitoriosa da eleição, se há a possibilidade de o senhor ver margem dessas investigações, essas prerrogativas que a Câmara tem de investigar relacionadas à pandemia podem ser prejudicadas. Olha, deixa eu falar primeiro, eu acho que essa investigação, ela não é uma investigação que nenhum presidente possa deixar de aceitá-la, né? Eu acho que ela será necessária para todos, até para o próprio governo, para deixar claro que não houve participação do presidente da República nessa situação toda da questão da saúde. Segundo, eu estou muito convicto, e acho que esse início de semana está provando isso, que nesse momento a maior probabilidade é da vitória do deputado Baleia, né? As nossas projeções, os nossos números, as nossas indicações caminham para um segundo turno, onde Baleia vai terminar o primeiro turno em primeiro lugar, e aí nós temos uma margem grande dos que estão disputando a eleição conosco, de que nós teremos a maioria dos votos. Então, eu acho que hoje, pelas nossas projeções, o Baleia já passou a ser favorito. Eu não tenho dúvida que isso vocês podem me cobrar na segunda-feira. Eu acho que hoje nós estamos aí com Baleia na casa de 230 votos, e o Arthur, com o crescimento da candidatura do Fabinho, caindo para um número abaixo de 200 votos. Eu acho que é isso que vai acontecer mais ou menos, 230, 200, o Fabinho vai ter mais de 50, e aí o Marcel vai ter um pouco parecido com o que ele teve na outra, a Erundina agrega um pouquinho daquilo que pode votar na gente, uns 2 ou 3 votos, mas eu acho que essa eleição ela vai ser eleição de 2 turnos, e acho que a gente vai terminar, tenho confiança, pelas nossas projeções, que nós vamos terminar o primeiro turno em primeiro lugar, e o segundo turno nós vamos abrir uma diferença maior do que o previsto por vocês entre o Baleia e o candidato do presidente Bolsonaro. Em relação à postura da bancada feminina mesmo, a gente vem vendo nos últimos dias, desde a semana passada, algumas integrantes da bancada feminina que são bem próximas do Lira, como por exemplo a Celina, a Soraya, a própria Margarete, fazendo um apoio
assim, bem firme em relação à candidatura dele. Queria saber se o senhor não entende que isso pode ser um pouco contraditório, considerando que há pouco menos de 2 semanas a Folha trouxe uma entrevista com a ex-mulher do candidato em que ela relatou agressões e tudo mais. Essa é uma questão que cabe a cada deputado. Eu não vou entrar nesse tema, que não cabe a mim tratar desse tema aqui. Pronto? Tá bom? E o meu livro? 2 volumes? Vai atrasar? Mas 2 volumes só se tivesse reeleição. Você vê que o Supremo não quis um grande best-seller. Qual? Não, eu não assino. Até dia 2 eu não posso, sou presidente da Câmara. Agora ficou mais fácil acompanhar o que acontece na Câmara dos Deputados. Baixe o aplicativo.